Nós ouviremos a voz do nosso Deus através da instrumentalidade do presbítero Ricardo, nessa série que continuamos nesse mês de setembro proclamando o Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o entregador da palavra. Bom dia, igreja. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, podendo compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus. Eu vou pedir para cada um de vocês abrir a Bíblia em João 3,16. Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, lhe peço em nome do Senhor Jesus que os corações desses nossos irmãos sejam abertos para receber da tua palavra. E lhe peço a tua iluminação para trazer uma palavra fiel. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Esse é um versículo muito conhecido, meus irmãos? Eu acho que quando eu falei João 3,16, alguns até pensaram assim, mas não precisa abrir. Esse eu sei de cor. Esse texto, ele se passa no contexto de Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu muito conhecido naquela época, era mestre da lei em Israel. E Jesus está explicando a Nicodemos a necessidade de nascer de novo espiritualmente para poder entrar no reino de Deus. E o versículo ilustra como essa nova vida é obtida através da fé em Jesus. Esse também ele é conhecido como o versículo da salvação. Muitos cristãos consideram João 3,16 como o versículo da salvação, porque ele encapsula a mensagem central do Evangelho. Ele fala do amor de Deus, ele fala da salvação por meio de Jesus Cristo, e ele fala da importância da fé. Então vamos fazer um breve estudo aí, em cima desse versículo que é um dos mais conhecidos e um dos mais impactantes da palavra de Deus. A primeira coisa que esse versículo ele nos ensina é sobre o amor de Deus. O versículo ele começa com uma maravilhosa declaração, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para entendermos isso, a gente precisa refletir um pouco sobre a profundidade desse amor divino. Imagine o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, olhando para a humanidade com amor tão intenso que nenhum de nós pode compreender completamente. Um Deus perfeito, com todo o poder, ele olha para o universo, para todas as galáxias, tudo tão grande, e ele olha para a gente, minúsculo, vindo do pó. Mas mesmo assim ele ama cada um de nós individualmente. Esse amor ele é incomparável, ele é incondicional, ele é imerecido. Vou pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Vamos ler juntos mais uma vez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero enfatizar nesse versículo final dele. Sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, ele transcende nossas falhas, nossos pecados.
Ele nos ama independente da nossa história, independente da minha, independente da sua história. Ele nos ama independente da nossa aparência. Eu feinho, vocês bonitos, e Ele mesmo assim me ama. Mesmo assim Ele ama cada um de vocês, independente da posição social. Esse amor é a base da nossa fé, pois nos dá esperança, nos dá propósito, nos dá significado em nossas vidas. O amor de Deus, ele não depende da nossa capacidade de amar, mas sim da natureza divina e inabalável do nosso Senhor. Olha que maravilhoso. Ele nos ama mesmo quando a gente não o ama. E esse amor tão grande deve refletir em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas ações. Assim como Deus nos amou de tal maneira, como podemos demonstrar esse incomparável amor aos outros? Pense um pouco, como demonstrar desse amor para as outras pessoas? A gente pode fazer isso, né? Por exemplo, praticando a empatia, a compaixão, estendendo a mão para aqueles que estão em necessidade. Eu peço para vocês pensarem, olha ao redor de vocês quantas pessoas em necessidade, seja necessidade física, né? Quantos irmãos doentes, seja em necessidade financeira, seja em necessidade emocional, quantas pessoas hoje com depressão, quantas pessoas com crise de ansiedade, quantas pessoas com inúmeras síndromes, né? Síndrome do pânico e assim vai. Como você tem ajudado essas pessoas? Deus te amou de uma maneira sobrenatural e você tem que refletir esse amor na vida das outras pessoas. E você também pode compartilhar o evangelho e o testemunho do amor de Deus com as outras pessoas. Você pode orar por elas, você pode convidá-las para vir à igreja. A gente já está no mês de setembro. Quantas pessoas você convidou para vir à igreja? Então o versículo continua, né? Ele nos fala agora que Deus deu o seu Filho unigênito. Então o versículo continua com a seguinte declaração: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que presente extraordinário, meus irmãos. Deus não apenas nos amou, mas nos deu o seu único Filho. Imagine o Filho de Deus, que também é Deus, deixando toda a sua glória, né? O Filho de Deus, que também é Deus, cheio de honra, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade. Ele abre mão de tudo e vem a esse mundo como servo em favor de pessoas que nem mereciam esse amor. Vamos ver isso em Filipenses 2, versículo de 6 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Pois ele, né, está falando aí de Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. Jesus já existia desde a eternidade. Jesus já existia antes da fundação do mundo. Jesus, ele já existia antes da criação de cada um de nós. E ele subsistindo, né, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou àquilo. Ele não olhou só para si, mas ele olhou para cada um de nós e ele se esvaziou. Ele deixou de lado a sua glória para nascer como um ser humano e ainda na forma de servo. Mas o Pai ainda foi além, meus irmãos. Ele deu o seu Filho, né, seu único Filho,
como sacrifício pelos nossos pecados. Olha o que diz o versículo: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O sacrifício de Jesus na cruz é o ápice desse amor. Ele carregou nossos pecados e ele sofreu por nós, permitindo que tivéssemos acesso a Deus. O relacionamento, quando Deus criou Adão e Eva, era perfeito. Só que por meio daquela desobediência lá no paraíso, houve uma ruptura. E a partir de agora o ser humano passa a ter um vazio, porque ele não mais tem esse relacionamento perfeito com Deus. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, em sua imensa graça, vocês sabem que graça é um favor imerecido. O que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho para restabelecer esse relacionamento que havia sido rompido. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus queridos, Jesus é o único caminho para a salvação. É o único caminho para a vida eterna. Glória a Deus por isso, né? O Pai Celestial deu o seu Filho por nós. E nós, como estamos valorizando esse dom inigualável de Jesus Cristo? Como temos aplicado a sua obra redentora em nossas vidas? Você tem dedicado tempo diariamente à oração, à leitura da Bíblia, para crescer em conhecimento e relacionamento com Cristo? Você tem feito isso sozinho? Você tem feito isso em família? Você tem feito isso coletivamente? Você tem testemunhado do amor de Jesus por meio de suas ações, servindo e amando os outros como Ele nos amou? Vocês sabiam que a melhor forma de evangelizar é contar para as pessoas como que Jesus transformou a sua vida? E como que você vive a partir de agora que você crê nesse Deus maravilhoso? Você tem feito isso? Você tem compartilhado a sua experiência com Jesus, com as outras pessoas? Você tem compartilhado da palavra de Deus? A nossa vida ela é muito corrida e ela é curta, meus irmãos. Esse mundo ele oferece muitas coisas que vão desviar o nosso foco de Jesus. Se a gente olhar quantas coisas, né? A gente poderia estar aqui agora mesmo no nosso celular ali mexendo e nem aí para essa palavra. A gente poderia estar em nossos lares assistindo televisão, mexendo no computador. A gente poderia estar, ao invés de estar aqui na igreja, a gente poderia estar num parque curtindo, né, esse céu, esse sol maravilhoso. Fora as inúmeras tentações que tem no nosso dia a dia, né? A gente, na nossa busca, muitas vezes incessante por bens materiais, por dinheiro. Não que isso tenha mal em si próprio. O problema, sabe qual que é? Quando ele se torna um ídolo. Se não me engano, é João Calvino que fala, né, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é exatamente isso. Se a gente não estiver com os nossos olhos fixados no autor da salvação, que é Cristo, a gente nunca vai valorizar esse amor. E continuando, né, dando continuidade no versículo, a gente vê que há uma condição. A condição é crer em Jesus. Então o versículo continua: para que todo aquele que nele crê não pereça. Jonathan Edwards, um piedoso teólogo do século XVIII, escreveu: o pecador não é justificado diante de Deus, a não ser por meio da justiça de Cristo obtida pela fé. A fé é o elo que nos une ao amor de Deus. Crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor é essencial para experimentar a salvação. É a confiança em sua obra redentora que nos torna filhos e filhas de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João 3:36.
Vamos ler juntos, irmãos? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Devemos compreender que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas um compromisso pessoal e profundo com Cristo. Ela nos leva a segui-lo, a obedecê-lo, a confiar em sua graça para a nossa justificação, para a nossa salvação. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem um não entanto aí, né? O que todavia. No entanto, é importante notar esse contraste aí nesse versículo. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que não creem em Jesus, eles enfrentarão a perdição eterna. Estarão submetidos ao castigo eterno proveniente da ira de Deus. Porque a única forma de aplacar essa ira é por meio do Filho, do Cordeiro, que foi morto na cruz. E agora, esse Cordeiro nos representa diante de Deus. Por meio da justiça de Cristo, que nós somos justificados. O sangue remido naquela cruz. Então eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você crê no Senhor Jesus? Se você ainda não creu, busque a Deus em oração. Busque o conhecimento das Escrituras Sagradas. João Calvino diz que a Escritura é como um par de óculos que dissipa as trevas e nos dá uma visão clara de Deus. Converse com o Senhor. Peça a Ele fé para que você creia, porque por meio do crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem a salvação e a vida eterna. E vocês, meus queridos, que já creem em Jesus, você tem sido obediente aos mandamentos do Senhor? Você tem compartilhado a mensagem do Evangelho com as pessoas que ainda não creem? Quem lembra aqui da ordem que foi dada lá em Marcos 16, 15? Pode projetar, por favor? Marcos 16, 15. Jesus, ele nos dá uma ordem de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Vocês amam verdadeiramente o Senhor Jesus? Em João 14, 15, ele fala, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quem tem guardado esse mandamento do Senhor? Sabia que o ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas é um mandamento do Senhor? Você tem feito isso? Porque isso demonstra o seu amor a Jesus, por causa da sua obediência, e o seu amor ao próximo. Porque se algum irmão não ouvir desse Evangelho e não for salvo, a gente viu que sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. E por último, seguindo para o fim, a gente lê que há uma promessa, né? A promessa da vida eterna. Essa é a parte boa desse versículo. Então, o versículo finaliza com a mais sublime e reconfortante promessa para o crente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que crerem não perecerão, não mais morrerão eternamente, terão seus pecados perdoados, terão a sua vida transformada, terão a vida eterna. Que maravilhosa promessa! Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna.
Esse tem é reconfortante, sabe por quê? Não é terá. Tem muita gente que pensa assim, nossa, eu crio no Senhor Jesus, mas e se eu cometer um pecado ali daqui a pouco? Será que eu estou salvo? Esse versículo não diz terá a vida eterna. A partir do momento que você creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem. Essa vida eterna, ela é garantida. Sabe por quê? Porque não é por seu mérito. O mérito é de Jesus. E o sacrifício dele é suficiente para a remissão de todos os pecados, os passados, os presentes e os futuros, meus irmãos. Não é maravilhoso isso? Quanta gratidão que a gente tem que ter no nosso coração por esse Deus, por esse Filho tão maravilhoso. George Whitefield, considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre, deixou escrito que uma vez John Wesley contou para ele um sonho que teve. No sonho, Wesley foi conduzido até os portões do inferno. Lá ele perguntou, há algum presbiteriano aqui? Sim, veio a resposta. Então ele perguntou, há algum batista? Algum anglicano? Algum metodista? A resposta foi sim para cada uma das perguntas. Muito angustiado, John Wesley foi então conduzido aos portões do céu. Lá ele fez as mesmas perguntas. Há algum presbiteriano aqui? Há algum batista? Algum metodista? E a resposta foi não. Como não? Para isso Wesley perguntou, quem então está dentro do céu? E a resposta voltou, aqui só há cristãos. Meus irmãos, a vida eterna é a promessa gloriosa que recebemos por meio de Cristo. Somente por meio dele, somente por meio de Cristo. E a vida eterna é muito mais do que uma existência sem fim. É uma vida de íntima comunhão com Deus para sempre. Através de Jesus, a gente tem a esperança de uma eternidade ao lado do nosso Pai Celestial. E nessa eternidade não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais separação, mas uma alegria e um regozijo sem fim, meus irmãos. Essa vida eterna, ela é maravilhosa. Então eu te pergunto, o que a esperança da vida eterna tem gerado de mudança em sua vida hoje? Entenda que viver com a eternidade em mente nos leva a priorizar o que realmente importa, que é o relacionamento de Deus, o relacionamento com Deus e o amor ao próximo. Viver com a eternidade em mente significa que nossa perspectiva vai além do aqui e agora. Isso envolve lembrar constantemente que a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira e que temos uma pátria celestial aguardando por nós, meus irmãos. Essa perspectiva deve influenciar nossa tomada de decisões, nossas prioridades e nossas relações. Como essa perspectiva tem influenciado a sua comunhão com o Senhor? Como essa perspectiva tem influenciado os seus valores, os seus princípios, o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como tem influenciado o seu testemunho no trabalho, no relacionamento com o seu próximo e na sua vida de oração? Como, meus irmãos, a perspectiva da eternidade tem te feito mais parecido com o Senhor Jesus? Eu concluo essa mensagem dizendo que em João 3,16 encontramos a essência do Evangelho, a expressão máxima do amor de Deus e a promessa da vida eterna. Que esse versículo não seja apenas palavras, mas a verdade que molda as nossas vidas. Que nosso amor por Deus e pelos outros cresça a cada dia, à medida que entendemos mais profundamente o amor redentor de Deus. Assim, sabe o que vai acontecer?
a gente vai mostrar ao mundo o impacto transformador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para o pastor Nelson fazer uma oração para a gente poder encerrar esse momento. Coloquemo-nos de pé, meus irmãos, por favor. Oremos ao Senhor. Pai, por mais que conheçamos esse texto sagrado, sempre que ouvimos a proclamação dele, nosso coração se enche, o ânimo é redobrado, e as maravilhosas graças vindas de ti são renovadas em nosso coração. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio nos salvar, o Senhor nos libertou dos nossos pecados, o Senhor nos dá a vida eterna. E nós também olhamos diante de tudo isso e vemos que nada merecemos. Vamos celebrar agora a tua ceia bendita, ó Cristo Redentor. E é nesse momento, mediante o teu grande amor imerecido, que nós nos tornamos menores ainda, bem pequenos diante de ti. E queremos que o Senhor sonde nossos corações. Que o Senhor venha a perdoar os nossos pecados. Sabemos que o Senhor já mandou graça suficiente na obra gloriosa passada em Cristo Jesus, na morte, na cruz, na sua ressurreição. E também cremos que o Senhor derrama graça contínua a cada dia da nossa vida terrena até chegarmos diante do Senhor para essa vida eterna que o Senhor nos deu. Ó Deus, muito obrigado por sabermos que o Senhor está conosco, mas nessa caminhada nós podemos tropeçar, nós podemos muitas vezes flertar com o pecado e os prazeres desse mundo, e de novo nos deixar-nos nos enganar. Perdoa agora, Senhor. Perdoa se não temos cumprido o ide, proclamar o Evangelho a toda criatura. Perdoa se estamos preocupados com a nossa vida terrena e não com o amor ao próximo. Perdoa se fazemos negociações com outras questões dessa vida e não estamos firmes em tua casa, firmes na comunhão com o teu povo, como a tua palavra claramente foi relembrada a nós. Pai amado, quebranta-nos por causa do grande amor, do qual tu, Pai eterno, ordenaste matar o teu Filho por nós, para nos perdoar de todos e de cada um dos nossos pecados para sempre, a fim de realmente nos moldar e nos levar para a vida eterna. Perdoa-nos quando não reconhecemos isso. Perdoa-nos, mas não nos deixe assim, cabisbaixos, entristecidos, derrotados. Anima o nosso coração pela fé em Cristo Jesus. E faz-nos comer do pão e beber do cálice, porque sabemos que não vamos ser réus do corpo e do sangue, porque confessamos diante de Ti, examinamos nosso coração e queremos rogar que mais e mais transformações em nossa vida ocorra até chegarmos à estatura de Cristo, para vivermos na glória eterna. E sabemos que não é nosso mérito, é Tua graça. Ouvimos tão claramente, que dúvidas pode pairar em nosso coração? Louvado seja o Teu nome, a instrumentalidade do presbítero Ricardo. Louvado seja o Teu nome, participarmos da ceia nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.